Fala pessoal, para você começar a entender o que é NOM, o que é nova ordem mundial, antes de mais nada você vai precisar blindar sua mente contra a falácia ad hominem. A maioria de nós já brincou de encontrar uma figura escondida dentro de outra figura. Quando eu era criança, lá na época em que os dinossauros caminhavam sobre a Terra, eles vendiam esse tipo de passatempo naquelas revistinhas. Nas bancas de revistas tinha essas revistas para você encontrar a figura oculta. Hoje em dia, de vez em quando, você ainda esbarra em alguma coisa assim na internet, algum site ou postagem lá no Facebook que apresenta o quadro de um bosque e pergunta lá quantos cavalos, ou quantos coelhos, ou quantos rostos, quantas pessoas tem escondidas ali naquela figura. Algumas vezes essas figuras que estão ocultas, elas não estão nada ocultas. Tudo que você precisa fazer, às vezes, é virar a página ou virar o celular de cabeça para baixo e pronto. A figura que estava oculta se torna aparente. Então, há décadas, as pessoas vêm sentindo que tem alguma coisa errada, drasticamente errada, com isso tudo à nossa volta. É como se a realidade dessa civilização escondesse uma outra figura por trás daquela figura que a gente vê todos os dias quando sai de casa. Esse tipo de sensação, quase um déjà vu, foi muito bem explorado em filmes como Matrix, O Preço do Amanhã, A Ilha, Ela, A Origem e um monte de outros aí que eu recomendo que você assista. Você quer ver como que essa realidade ela parece meio torcida? A gente elege líderes políticos que vivem prometendo um monte de coisa que nunca acontece. A gente vê lá a justiça sendo injusta, a gente vê a honestidade sendo punida, a gente vê o crime valendo a pena, a gente vê pessoas que tentam trabalhar honestamente sendo tratadas como bandidos, e a gente vê bandidos sendo soltos na rua, e a gente vê pessoas boas sendo presas em casa. A gente vê recorde de safras agrícolas e a gente vê crianças passando fome. E não interessa para qual país você olhe, essas coisas todas elas continuam acontecendo em toda parte. Essas queixas que eu te passei, elas são absolutamente comuns, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, na Austrália, na Inglaterra, todo lugar está assim. A gente pode pensar que tudo isso acontece de uma maneira acidental, né? Que esses eventos, que essas dessintonias, que essas coisas absurdas, elas não passam de coincidências produzidas pelas contingências do acaso. Só que Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, uma vez ele escreveu que na política nada acontece por acidente. Se alguma coisa aconteceu, você pode apostar que aquilo foi planejado para acontecer daquela maneira. Eu ampliaria isso dizendo que no mundo praticamente nada acontece por acidente. Se alguma coisa aconteceu, você pode apostar que aquilo foi planejado para acontecer daquela maneira. Isso não é ser exatamente determinista quanto ao destino da nossa existência, mas é simplesmente aceitar que existe uma inteligência e uma consciência muito superior ao que a nossa arrogância humana gostaria de admitir. Mas vamos voltar para a realidade aqui. A maioria das pessoas, elas seguem, quando elas observam essa realidade, elas seguem uma versão acadêmica sobre os eventos do passado que explicam o presente. Como se essa versão acadêmica fosse um tipo de moda. Uma determinada coisa, uma determinada narrativa é apresentada como sendo a tendência mais aceita no momento e todo mundo compra aquela ideia sem pensar muito. Só que os intelectuais acadêmicos que ditam essa moda que descreve o passado, eles têm um monte de interesses envolvidos aí nas opiniões que eles constroem. Esses professores, historiadores e pesquisadores, eles querem status, eles querem ser valorizados pelos pares dele dentro dos institutos de ensino e pesquisa, eles querem uma carreira, eles querem promoções, eles querem se aposentar bem. E para que isso tudo ocorra como planejado, esses intelectuais acadêmicos, eles têm que seguir a moda. Ainda que essa moda implique em não investigar as evidências conflitantes que se apresentam uma depois da outra, e tratar com hostilidade e zombarias
qualquer opinião que possa perturbar essas zonas de conforto previdenciário. E é por causa de coisas assim, de seguir a moda, que o Brasil continua sendo descoberto pelos portugueses nos livros de história, e é por isso que o comunismo continua sendo tratado como se ele fosse alguma coisa diferente do nazismo e do fascismo, quando esses três regimes são absolutamente a mesma entidade, sem tirar nem pôr. Então, de repente, você percebe essa moda. Você percebe a figura escondida lá no meio da bagunça da página, e você tenta mostrar isso para as outras pessoas. Você tenta esclarecer as outras pessoas sobre essas mentiras vigentes. Eu vou te adiantar, essa não é uma tarefa fácil. As pessoas que não conseguiram ver a figura oculta, ou que seguem a moda, elas vão fazer de tudo para escapar da verdade que você traz. Elas vão chamar você de paranoico, elas vão chamar você de maluco, e o que elas vão fazer basicamente é empregar contra você uma falácia ad hominem. Se você por acaso fez o meu curso de falácias esquerdistas aqui no YouTube, talvez você ainda se lembre o que é a falácia ad hominem. A falácia ad hominem consiste em tirar a credibilidade do denunciante, falando mal dele. E essa é uma estratégia bem simples e eficaz quando você deseja tampar os ouvidos da plateia para as verdades que outra pessoa pode estar trazendo. Quando é bem utilizado, o ad hominem, ele torna a pessoa que está falando a verdade alguém a ser ignorado ou ridicularizado. É só você apontar algum erro pontual lá no que essa pessoa falou e pronto. Você encerra o debate aí falando que o fulano não sabe de nada, que é um estúpido, que é um maluco e por aí vai. Quando você faz isso, como se fosse um passe de mágica, a atenção da plateia é desviada e ela deixa de perceber a mentira que estava sendo desmascarada. Ao invés de você desconstruir a mensagem, você desconstrói o mensageiro. Em outros casos, a pessoa que está atacando o mensageiro, ela conta até com a participação da própria plateia, porque psicologicamente, a maioria das pessoas prefere acreditar naquelas notícias de sempre que parecem fazer sentido no mundinho de certezas limitadas em que elas vivem. O que você vai aprender ao longo desse curso pode, de repente, despertar em você a vontade de jogar uma falácia ad hominem contra mim. Isso é normal e esperado. É como se o seu corpo e a sua mente eles se sentissem na obrigação de reagir contra a minha pessoa por eu estar arrancando você dessa sua zona de conforto agradável, onde você passou relaxando os últimos anos aí da sua vida, ou pelo menos os anos mais recentes. Outras pessoas, ao invés de quererem me atacar, elas vão se sentir entusiasmadas aí pelo que elas aprenderam e vão sair divulgando o conteúdo do curso. Muito obrigado, me sinto lisonjeado, mas para essas pessoas eu aviso logo, você vai ser vítima de algumas falácias ad hominem. É assim que o mundo e os humanos são. Algumas vezes brilhantes, outras vezes mesquinhos. Acostume-se, mas nunca desanime. O que você vai aprender aqui nesse curso vai valer a pena e vai expandir enormemente o seu entendimento sobre como tudo parece funcionar nesse mundo. Isso eu te garanto. E a gente se vê na próxima aula, onde eu vou te contar uma história sobre um desejo que nunca desapareceu do espírito humano. O desejo de conquistar. E como que esse desejo produziu uma organização maior e muito mais poderosa do que você jamais poderia imaginar. Um abraço e até lá, gente boa!